Oi, eu sou Gustavo Cunha e a série do Falcão e do Soldado Invernal acaba de lançar o seu primeiro episódio. Esse vídeo aqui tá saindo excepcionalmente no domingo porque teve lançamento do Snyder Cut na quinta e bagunçou completamente o meu cronograma, mas assim como eu fiz com os reviews de WandaVision, eu quero trazer os reviews dessa série no sábado, um dia depois do episódio ser lançado. Aí o episódio é lançado na sexta, eu trago o vídeo no sábado, tá certo? Muito bem, é claro que como essa é uma série que tem o objetivo de desenvolver bastante os personagens do Sam e do Bucky, esse primeiro episódio mergulha a fundo para estabelecer o contexto da vida dos dois quando eles não estão lutando para salvar o planeta da destruição iminente. Então, de um lado nós temos o Sam tentando resgatar os 5 anos que ele passou ausente por conta do estalar de dedos do Thanos, né? Tentando garantir que a família dele possa continuar com seu negócio e esbarrando na burocracia e na falta de humanidade do sistema. Pô, velho, o cara salvou o planeta, velho, não consegue um empréstimo ali para manter o negócio da família dele funcionando. De outro lado, nós temos uma situação ainda pior, que é a situação do Bucky, que não tem nenhuma família que ele conheça e ainda precisa lidar com o trauma de todas as atrocidades que ele cometeu ao longo das últimas décadas como Soldado Invernal. E eu confesso pra você que essa é uma dinâmica que me interessou bem mais no final das contas. Você chegou a perceber que aquele caderninho que ele mantém é exatamente a mesma abordagem do caderninho do Steve Rogers? O grande lance é que no caderno do Capitão América estavam todos os filmes e músicas e séries que ele precisava assistir, né, e escutar, enquanto que no caderno do Bucky estão todas as coisas que ele precisa acertar para começar definitivamente o seu processo de cura. Então, alguns nomes na lista são nomes de agentes da Hydra que ele ajudou no passado e agora precisa denunciar, ameaçar, e talvez até machucar muito discretamente, enquanto que outros nomes são os nomes das famílias dos inocentes que tiveram azar de cruzar o caminho dele enquanto ele executava as suas missões. E é justamente aí que entra a ligação dele com o Sr. Yori, né, o pai daquele rapaz que ele assassinou no flashback no início desse episódio. Então ele agora cuida do seu Yori como uma forma de reparar o mal que ele fez. Velho, eu achei essa sacada simplesmente fantástica porque nos faz ter uma ideia do quão triste, melancólica e cinza é a vida desse cara, né, que pertence a um outro tempo, os anos 40, e simplesmente não consegue se conectar com esse mundo do presente. Bom, é claro que um dos nomes do caderninho do Bucky é o nome do queridíssimo Barão Helmut Zemo, né, o cara que transformou a vida dele no inferno durante os eventos de Capitão América Guerra Civil. E agora nós entendemos aquela cena dos trailers na qual o Bucky aponta uma arma ali pra cara do Barão Zemo, mas não atira, né? É por isso que nós vemos as balas caindo no chão naquela cena. Isso é parte do processo de cura do Bucky. Embora num determinado momento o Barão Zemo vai ser usado pelo Bucky e pelo Sam para esclarecer algum mistério lá em Madripoor. Lembra que nós temos algumas imagens deles dando uma volta ali por Madripoor. E cara, mesmo que não pareça num primeiro momento, esse episódio tá cheio de referências aos quadrinhos e já colocou algumas peças no tabuleiro que podem ter grandes desdobramentos não apenas para essa série, mas pro futuro do universo Marvel. E uma dessas peças é ninguém menos do que o Tenente Joaquim Torres. Isso porque, caso você não saiba, gafanhoto, o queridíssimo Joaquim Torres foi a segunda pessoa a usar o manto de Falcão nos quadrinhos da Marvel. Isso aconteceu quando o Sam assumiu o manto de Capitão América em Capitão América Sam Wilson número 3 de 2015. Joaquim Torres costumava ser um rapaz tranquilo de apenas 17 anos de idade, velho, que tinha se mudado do México com a mãe e morava agora no Arizona. Ele foi raptado por um grupo de criminosos que se chamavam de os Filhos da Serpente. Esses caras eram pagos por um cientista maluco que conduzia experiências genéticas e ilegais com imigrantes e transformava essas pessoas em híbridos de humanos e animais. Esse cientista chamado Karl Malus usou o DNA do Asa Vermelha, que nos quadrinhos era um falcão de verdade e não um drone com inteligência artificial, para transformar o Joaquim em uma criatura meio homem e meio pássaro. Pois é, mais tarde o Sam ficou impressionado com a capacidade do jovem de fazer o bem e treinou o Joaquim até que ele se tornasse o segundo Falcão dos quadrinhos. Mas não é só isso, o grande lance é que esse cientista maluco que mexia ali com os experimentos genéticos e aprontou essa patuscada pra cima do Joaquim, o Karl Malus, também trabalhava nos quadrinhos para uma organização conhecida como Power Broker. Essa organização transformava pessoas comuns em pessoas com superpoderes através de tratamentos genéticos e drogas altamente viciantes, e ainda cobrava uma fortuna pra fazer isso, cara. E sabe quem foi uma das pessoas que teve seu físico e a sua agilidade aprimorados por essa organização, a Power Broker, que tinha como cientista-chefe o Karl Malus, que fez toda aquela maldade pro Joaquim Torres? Ninguém menos do que John Walker, o cara que o governo escolheu para se tornar o novo Capitão América depois que Steve Rogers desistiu
desistiu do manto nos quadrinhos, esse mesmo cara que nós vemos aqui sendo apresentado como novo Capitão América no final desse primeiro episódio da série. Isso aí não é fluxicheire, velho. Então você já viu que tem caroço nesse angu, né? E talvez você fique ainda mais ressabiado quando eu disser pra você que essa organização, a Power Broker, foi até mesmo citada nesse primeiro episódio. Lá nos créditos finais, quando aparecem aquelas imagens do que parecem ser cartazes colados por cima de outros cartazes, uma das imagens mostra justamente esse nome, Power Broker, junto com o que parece ser uma ampola do que talvez seja o soro, né, que essa companhia produz para dar os superpoderes aos seus clientes. E logo abaixo do nome nós podemos ver a palavra watching, que significa vigilância. Dessa forma, velho, eu não me surpreenderia se essa organização fosse adaptada na série para servir como uma empresa que fornece serviços de vigilância, até mesmo para órgãos do governo, usando o serviço de pessoas geneticamente aprimoradas por eles próprios. E é óbvio que essa organização também é responsável pelo grupo terrorista que nós conhecemos como os Apátridas. Tá bom pra você ou você quer mais, velho? Ah, você quer mais? Então fique sabendo que durante esses mesmos créditos finais, nós temos também uma outra imagem muito interessante que parece ser de um prontuário médico que tá ali com a página da frente rasgada, e nós vemos na parte de cima a inscrição Research Log, ou registro de pesquisa. Mais abaixo nós vemos no campo nome a inscrição Cobaia número 01656, e mais aqui embaixo no canto inferior esquerdo tá escrito exame médico. Ou seja, esse cidadão da foto certamente foi cobaia de algum tipo de experimento científico. Pode ser que ele tenha sido uma das primeiras cobaias a serem usadas pela organização Power Broker para criar a fórmula dos seus mega suplementos. Lembra que a gente falou várias vezes aqui no canal sobre aquele experimento clandestino do governo dos Estados Unidos, em colaboração com o exército, que usou 300 homens negros como cobaias em 1942 para experiências com uma versão tosca do soro do super soldado? Lembra que um dos únicos 5 sobreviventes entre todas as pessoas submetidas a esses testes foi um cidadão chamado Isaiah Bradley, que adquiriu super força e chegou até mesmo a usar o uniforme de Capitão América em uma missão para destruir um campo de testes de super soldados nazistas? Pois é, senhoras e senhores, eu acredito que esse cara é Isaiah Bradley. E se isso realmente se confirmar e esse cara for realmente o Isaiah, significa que essa empresa, a Power Broker, vem testando a sua fórmula em cobaias humanas por baixo dos panos há muito, muito tempo, com as bênçãos do governo e do exército dos Estados Unidos. E o ápice de toda essa operação clandestina e criminosa é a nomeação do John Walker como novo Capitão América. Se isso vier a público, vai comprometer muita gente poderosa nos mais altos escalões do governo e do exército. Então você pode ter certeza, né, que a partir do momento em que os dois protagonistas da série descobrirem o que realmente está acontecendo, eles talvez possam ser perseguidos não apenas pelos vilões, mas também pelo próprio governo do país deles. E já que nós citamos os vilões, esses terroristas conhecidos como os Apátridas são uma organização criminosa que acredita que o mundo estava melhor durante o blip, ou seja, quando metade de toda a vida no universo tinha deixado de existir. E agora que a nova ordem mundial voltou a virar de cabeça para baixo, eles passaram a se mobilizar para tentar criar um mundo sem fronteiras. Como nós vimos em outros vídeos, essa organização saiu direto dos quadrinhos, com a única diferença de que nos quadrinhos o Apátrida era um único homem, o Karl Morgenthau, filho de um rico diplomata que viu o pai dele ser assassinado durante uma visita à embaixada da Latvéria e depois disso resolveu dedicar sua vida a destruir todo tipo de nacionalismo que ele considerava, né, um símbolo do separatismo mundial. Ele odiava bandeiras, hinos e todo tipo de sentimento patriótico. Então não é à toa, né, que o principal alvo de todos os ataques dele era o Capitão América, o cara que anda por aí literalmente vestido com a bandeira dos Estados Unidos. Na série, além desse personagem ter sido transformado em um grupo terrorista, o próprio Karl Morgenthau também foi adaptado e vai passar a se chamar Karli Morgenthau, e vai ser essa moça aqui. Muito provavelmente ela vai ter o mesmo histórico do personagem dos quadrinhos, né, nutrindo um desdenho atroz por qualquer tipo de símbolo de identidade nacional. Como essa moça é ainda muito jovem, é bem provável que ela esteja sendo ali manipulada por algum vilão mais barra pesada que tá usando esse sentimento de tristeza pela morte do pai dela para fazer a Karli liderar esse grupo de indivíduos aprimorados. A coitada então vai acabar virando um boi de piranha no final das contas, né? Um peão na mão dos mais poderosos. Lembre-se de que nós já vimos aqui no canal, né, que na época em que o John Walker foi apresentado como o próximo Capitão América, vários ataques terroristas de mentira foram armados para ajudar a consolidar a figura dele como novo sentinela da liberdade
liberdade junto ao público. Então é bem provável que essa estratégia esteja sendo utilizada novamente aqui na série. Se você for pensar, tudo se encaixa, né? Os responsáveis dentro do governo por escolherem o John Walker devem conhecer muito bem os experimentos e a índole do pessoal da Power Broker, e é justamente através da Power Broker que eles estão aí subsidiando as ações desse grupo terrorista para legitimar o seu novo Capitão América. Eu sei que isso parece uma teoria meio louca, né, para já colocar ali na roda no primeiro episódio da série, mas como eu errei absolutamente tudo que eu tinha previsto em WandaVision, eu tô me esforçando para conseguir 100% de acerto dessa vez. Sonhar não custa nada, gafanhoto. Nos quadrinhos, além de ser um homem mentalmente perturbado, o John Walker foi ficando cada vez mais violento nas suas ações como Capitão América, o que fez com que o Steve Rogers tivesse que voltar e pegar de volta o escudo dele e o manto dele à força, cara. Isso foi lindo de se ver. E depois que o Sam Wilson se tornou o novo Capitão América, o John Walker, agora agindo como agente americano e executando missões secretas e ilegais de assassinato por governo dos Estados Unidos, constantemente ia lá encher o saco do coitado do Sam por discordar da forma como ele levava o legado do Capitão América. Indo adiante, se você acha que o James Rhodes, também conhecido como Máquina de Combate, foi o único personagem dos filmes a fazer uma ponta nesse primeiro episódio, você está redondamente enganado, gafanhoto. Isso porque eu e você tivemos o prazer de ver mais uma vez o queridíssimo Monsieur Georges Batroc, que você deve lembrar lá do início de Capitão América, o Soldado Invernal. O Monsieur Batroc é um ex-sargento do exército francês que se transformou em um mercenário porque os mercenários ganham melhor. Por isso, naquela ocasião ele estava trabalhando para o pessoal da Hydra e foi o responsável por uma sequência fantástica de luta com o Capitão América a bordo do navio Estrela da Lemúria. Se você se lembra, mesmo com o soro do super soldado ali correndo nas veias, o Steve Rogers cortou um dobrado para conseguir derrubar o Batroc, né? O que significa que o cara provavelmente também era anabolizado. E se ele era um indivíduo aprimorado, faz todo sentido do mundo que ele esteja nessa série também, porque ele pode ser um dos caras que receberam o tratamento genético da empresa Power Broker. E agora nós entendemos, né, porque foi tão difícil pro Capitão bater naquele cidadão na época, porque o exame antidoping do cara tinha dado positivo. Aqui na série, o George Batroc estava liderando ali um pequeno grupo terrorista conhecido como LAF, que não tem nenhuma correspondência nos quadrinhos. Provavelmente eles são apenas mais um dos vários grupos de criminosos mantidos pelo governo dos Estados Unidos para fazer ali o trabalho sujo e manter a verdade por trás dos indivíduos aprimorados debaixo do tapete. E é claro que, como essa é uma série que fala muito de interesses políticos, com muito mais do que dinheiro em jogo, né? Mas o poder sobre os destinos da nação, a propaganda e a boataria também vão ser armas usadas sem dó nem piedade. E como a internet é o lugar perfeito para a disseminação de boatos e fake news, o Tenente Torres acaba ali perguntando pro Sam num determinado momento, né, sobre esse boato de que na verdade Steve Rogers estaria vivendo em uma base na Lua, de onde ele vigia a humanidade. Mal sabe, coitado do Torres, né, que a verdade é ainda mais absurdo. O Capitão América voltou ao passado para devolver as joias do infinito e aproveitou para passar o resto da vida ao lado da sua querida Peggy Carter. Mas a questão aqui é que essa pergunta é mais uma referência aos quadrinhos da Marvel, mais especificamente uma referência a um personagem que vai ganhar a sua própria série muito em breve, em formato de animação, o Uatu, também conhecido como o Vigia. O Vigia é um membro de uma raça de alienígenas extremamente poderosos que passam a eternidade catalogando os eventos mais importantes da história do universo para a posteridade. E apesar de serem muito poderosos, esses seres seguem uma regra rigorosa de nunca interferir nos assuntos das criaturas que eles observam, no caso nós, né, a humanidade. E eu nem preciso dizer para você que, para variar, o Uatu assimilou os maus hábitos dos seres humanos e de vez em quando ele mete a colher, dá um empurrãozinho ali nos heróis para dar uma força, mas muito discretamente. O grande lance, porém, é que esse personagem tem a sua base de operações montada justamente na Lua, o lugar de onde ele secretamente nos vigia. Dessa forma, o Sargento Torres está certo no conteúdo, né, sobre o boato de que alguém está nos vigiando de uma base secreta na Lua. Essa pessoa só não é o Steve Rogers. E é claro que eu quero saber, velho, de você, o que você achou de tudo isso. Deixa as suas primeiras impressões sobre essa série aqui embaixo nos comentários, e se você deixasse também aquele like bacanérrimo, eu seria extremamente grato a você, porque isso faz com que o YouTube saiba que esse vídeo pode ser interessante para outras pessoas também. Então tá, cara, eu vejo você muito em breve. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá bom? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.